Muito bem, são 7h30. O Nova Manhã está de volta e agora com a presença aqui no estúdio do vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute. Vice-governador, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. A vocês que acompanham a Nova Manhã. É um prazer falar um pouquinho sobre o estado de São Paulo, esse trabalho conjunto com o nosso governador Tarcísio de Freitas. E o governador deu para o senhor uma missão daquelas, né, de entrar para a história, que é cuidar da região da Cracolândia. É uma região no centro da cidade de São Paulo que historicamente é tomada principalmente por dependentes químicos, mas também por traficantes, e aí mistura também uma condição social de pessoas que moram na rua. E é uma situação, vice-governador, que entra governo, sai governo, tanto na prefeitura quanto no governo estadual, a gente não consegue resolver. O que vai ser feito de diferente agora? São 30 anos, né, que a população da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo e do Brasil, na verdade, acompanha essa situação da Cracolândia, que se agravou, né, alguns anos atrás. Algumas ações hoje do município ajudaram a melhorar um pouco essa situação, mas agora o governador Tarcísio falou muito sobre a região central, sobre as cenas abertas de uso, que é como eu prefiro chamar, já que não existe mais aquela concentração na Rua Helvétia, mas sim 5 ou 6, ou até em alguns momentos 8 cenas abertas de uso. E o governador fez questão de citar isso e disse que iria sim ajudar o município, né? Seria simples se o governador lavasse as mãos e colocasse essa responsabilidade todinha na prefeitura de São Paulo. Não, ele disse que faria um trabalho conjunto e logo nos primeiros dias, de fato, me deu essa missão, né, de ser o coordenador por parte do estado. Do lado da prefeitura, nós temos o Edson Aparecido, que tem muita experiência, que coordena essa área na prefeitura. Bom, primeiro, escutei muita gente. Mauro, Michele, a vocês, muita gente. Aí eu costumo dizer que se você escutar 13 especialistas na área, eles vão ter 5 opiniões diferentes, né? Então, o que a gente fez foi escutar a sociedade civil, os grupos de mútua ajuda, escutar médicos, escutar a comunidade e dali pegar aquilo que era comum. Inclusive, viu, Mauro, eu busquei todos os lados ideológicos, tive com o Suplicy, tive com o Padre Júlio, tive com ONGs, né, que distribuem cachimbo ali na região central, tive com vários representantes de várias entidades e associações. E são 4 pontos, 4 diretrizes que são comuns. Primeira delas, abordagem qualificada. Então o Estado vai contratar até 200 pessoas com experiência em dependência química para se dirigir até essas pessoas da região central para fazer um convencimento, criar uma relação de confiança e levá-los para algum tipo de tratamento. Num grande hub que nós vamos criar, fica ali na Rua Prates, que será o hub de cuidados em álcool e drogas. Então, abordagem qualificada, mas com toda a estrutura. Porque como houve essa mudança da característica de várias cenas de uso... A dispersão, né? Você precisa de veículos, tablets, toda a infraestrutura necessária para eles fazerem essa abordagem. Ao, então, convencê-los, e vale lembrar, acabou de sair uma pesquisa, a pesquisa Lecuca, Unifesp, né, que mostra que por volta de 90% deles, quando questionados, dizem que gostariam de sair de lá. Parte desses 90%, eu diria aproximadamente a metade, de fato na pesquisa que se aprofunda um pouco mais, identifica como gente que de fato estaria disposta a essa ajuda efetiva. Porque uma coisa é você falar que quer sair, a outra coisa é efetivamente, e a pesquisa se aprofundou nisso. Então por volta de metade, estamos falando de 45%. E vamos levá-los então para esse hub. Nesse hub vem a segunda diretriz, que é uma linha de cuidados ampla, não é uma única solução. Cada um tem que ser tratado como indivíduo, Michele, e as soluções para cada um. Então nós temos o tratamento nos CAPs, os grupos de mútua ajuda, os acolhimentos em comunidades terapêuticas, a internação em hospital geral, em hospital psiquiátrico e até uma desintoxicação se for necessário. Então a gente precisa ter um leque à disposição. Esse espaço vai receber as entidades, as igrejas, os grupos de mútua ajuda, as ONGs, para poderem fazer também o seu trabalho naquilo que entendem. Na verdade, aí vem a terceira diretriz. Então, a segunda é tratá-los individualmente. Eu vou dar um exemplo para ficar fácil para quem está nos ouvindo. Existe, por exemplo, uma pessoa que você pode uni-lo à sua família e isso ser bom para o tratamento dele.
Tem outra pessoa que se você unir a família, vai ser um problema, que ele vem de uma família desestruturada, que talvez tenha sido a causa, inclusive, ou uma das causas dele estar ali. Então, nós temos que tratá-los individualmente. O terceiro ponto, que é o ponto da integração dos dados e integração das ações. O Estado hoje, Secretaria de Saúde, Social, Habitação e Emprego, né, Desenvolvimento Econômico, assim como a Prefeitura, tem os seus serviços desconexos, não há conexão entre os serviços. E a missão é conectar os serviços do Estado, o Edson Aparecido conectar os serviços da Prefeitura e eu e o Edson Aparecido conectarmos o Estado com o município. Então, é fazer essa união de forças. O que a gente vê é que tem muita gente boa fazendo bons trabalhos na região central. Igreja católica, igreja evangélica, própria Prefeitura, Estado, mas é como se cada um estivesse remando uma direção diferente. O que nós queremos agora é colocar todo mundo no mesmo barco. Isso por si só, né, já daria um grande resultado, ou um resultado muito melhor do que nós temos hoje. Mas nós temos também mais novidades. E o quarto e último ponto é o cadastramento, até para efeito do cadastro único do governo federal. E quando que esse trabalho todo começa efetivamente? Porque o senhor está nos mostrando aqui um grande diagnóstico e uma grande rodada de conversas. Quando que esse trabalho deve começar efetivamente, inclusive com a contratação desses 200 profissionais? Mais do que isso, né? Já começou, o Hub já existe, fica na Rua Prates, o prédio físico, onde funciona o Cratod, que nós vamos transformar nesse Hub. Isso começa a funcionar a partir do dia 15 de março. Nós já devemos ter parte dessa equipe fazendo as abordagens, já com os veículos. Então, a partir de 15 de março. Mas não basta as ações na área social e de saúde. Aí nós vamos para a segunda questão, que é a área de habitação. Então, nós temos 600 unidades que o governador autorizou na região central, da PPP, 120 milhões de investimentos e o aluguel social em parceria município e Estado, R$ 1.200 de aluguel social, não para aquela pessoa que hoje está numa situação de rua ou numa cena aberta, mas para aqueles que já estão nos equipamentos públicos do município. Eu fui visitar o hotel social, conheci muita gente lá, está pronto para dar um próximo passo e para sua própria casa. Fui nas Vilas Reencontro, um projeto também da Prefeitura de Famílias. Então é dar o próximo passo, é o que a gente chama de porta de saída. Michele, Mauro, é fundamental a porta de saída. É trabalho e habitação. Esses R$ 1.200 não vão ser pagos para o beneficiário, serão pagos para o dono do imóvel que vai alugar esse imóvel para aquela família ou para aquela pessoa. Então também a área de habitação. E por fim, a área de segurança. Então o aluguel social também já foi assinado o compromisso entre município e Estado para poder ter uma parceria no pagamento do aluguel social. Área de segurança pública, a implantação pelo Estado de 500 câmeras de segurança. Até o meio do ano essas câmeras estarão operando, funcionando. Câmeras com reconhecimento facial, com inteligência. Além disso, tudo será monitorado, essa ação conjunta do nosso CICC, que é uma central que foi construída para a Copa, já funciona, e ela vai integrar essas ações, porque lá a gente tem os bancos de dados da Polícia Civil, Sistema de Administração Penitenciária, da Polícia Militar, e vamos ter as equipes social, saúde, todos juntos ali, também no mesmo espaço físico. E a atividade delegada. Até hoje, né, o município contratava policiais. O que é atividade delegada? É você contratar os policiais militares nas horas de folga. Então, em vez de eles estarem descansando, eles aumentam o efetivo. Claro, você não pode contratar em toda hora de folga, é um período, né, é um limite para isso, e eles passam a ampliar o efetivo. O que vai acontecer a partir de agora é que a prefeitura é que vai controlar aonde eles estarão. Então, o nosso coronel Camilo assumiu a subprefeitura da Sé, que é a área de abrangência desse nosso projeto, e ele, além das missões da subprefeitura, também vai comandar a atividade delegada e vai garantir 500 policiais militares na região central. Então, são ações, como vocês podem ver, de várias secretarias. Então, vice-governador, a questão do narcotráfico, do tráfico de drogas é muito forte, e a gente tem acompanhado algumas discussões em que há ali talvez uma visão diferente, por exemplo, de você ter esses usuários concentrados em uma região, que talvez facilitaria o trabalho da segurança pública, mas eles dispersos facilitaria a abordagem. Qual caminho o governo do estado defende para essa abordagem mesmo? E queria saber também, logo que o senhor assumiu essa difícil missão, o senhor disse que confia plenamente na capacidade de resolver esse problema em 4 anos. Pouco mais de um mês depois, o senhor continua confiante dessa forma? Olha, eu confio que nós vamos ter uma solução, uma situação muito melhor do que o que nós temos hoje. Não tenha dúvida. Existe uma expectativa de, por exemplo, acabar com o narcotráfico no estado de São Paulo, ou no Brasil, ou no mundo. Mas existe, sim, uma expectativa clara de devolver o centro da cidade para o cidadão paulistano. Hoje o centro é terra de ninguém. Essa situação é que tem que mudar, e vai mudar.
Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Pela primeira vez, uma integração com duas pessoas, eu representando o Estado, Edson Aparecido representando o município, coordenando a ação intersecretarias. Na prática, isso nunca aconteceu. O que a gente viu na prática é muitos ex-gestores públicos decretando fim da Cracolândia, né? Algo muito mais voltado para a mídia do que algo efetivo. Sobre ações em relação ao tráfico, nós ontem, por exemplo, já tivemos... Ontem 3 pessoas foram presas em relação a isso. Nós estamos fazendo ações silenciosas, né? Sem mídia, nada de midiática, para que a gente possa efetivamente ir buscando soluções em relação ao tráfico daquela região. Vale lembrar, já tivemos algumas ações que acabaram prendendo, vamos dizer, pequenos traficantes, e o trabalho de inteligência da Polícia Civil, nosso delegado seccional, o DENARC agora, é mirar os grandes, né, as grandes distribuidores, não só da região central, mas também de São Paulo. Então existe sim essa vontade efetiva. Em relação à sua pergunta de concentrar, dispersar, primeiro deixar uma coisa clara, este governo não fará acordo tácitos com o crime organizado. Olha, fica ali que ali pode vender, pode consumir, isso não existe, né? A gente não pode nunca aceitar uma coisa dessa. Então, isso não vai acontecer, nós vamos continuar atuando. Neste momento, talvez até do ponto de vista da população, cause um pouco mais de transtorno para a população, porque eles acabam migrando, aí vão para uma rua que é perto de moradores, mas já, como eu costumo dizer, vem a cavalaria aí, que são as outras ações, que é as ações da área social, ações da área de saúde, ações da área de habitação. Então, quando o programa tiver consolidado do ponto de vista prático, aí sim nós vamos ver também a situação da segurança pública cada vez melhor. A gente sabe do esforço que a Polícia Militar, a Guarda Civil, a Polícia Civil tem feito, mas as ações agora efetivas. Nos próximos dias, é claro que eu não vou poder afirmar quando, nós teremos novas ações ali na região central, então é um movimento contínuo. Não existe bala de prata, não existe solução mágica. É trabalho diário e a gente acompanhando. E nós vamos errar, aí a gente ajusta no meio do caminho, acerta daqui, vamos estar pronto para consertar os nossos erros ao longo dessa caminhada. E o senhor acha que vai haver fôlego para essa ação também alcançar outras regiões da cidade? A gente citou a questão, essa dispersão, a dispersão dessas pessoas, e é sempre bom deixar muito claro que a maioria dessas pessoas é a camada mais marginalizada que a gente tem da nossa sociedade, marginalizada em todos os sentidos. Uma parte desse pessoal acaba saindo do centro. Por exemplo, ali na região sul da cidade, na obra parada ali do monotrilho, e aquilo lá já não é mais uma obra, é um esqueleto, são escombros ali na Avenida Roberto Marinho, ali está se formando uma comunidade grande de pessoas na mesma situação que a gente verifica no centro da cidade. O senhor acha que vai haver fôlego para atender pessoas fora da área central também? Ali a gente percebe moradores de situação de rua, nós devemos fazer um trabalho também naquela região, de acolhimento em conjunto com a prefeitura, até por conta dessa retomada da obra, uma obra que já está atrasada há muitos e muitos anos, problemas em licitação, empresa quebrou, contrata novos trens da China, hoje feitos pela BYD, então existe de fato ali, lembrando que aquela é uma região que no passado, eu morei no Brooklyn, ali pertinho, no passado nós tínhamos esse problema, depois foram construídos prédios que acolheram os moradores ali, e infelizmente aquela obra dificulta a mobilidade, a gente vê vias que são impedidas e que na verdade poderiam estar disponíveis para o tráfego de veículos, e nosso secretário tem cuidado disso também com atenção, e nós vamos também atuar nessa região. Mas bom, primeiro, o projeto inicial tem como foco a subprefeitura da Sé, são 8 distritos da subprefeitura da Sé. Não só o centro, mas o chamamos de centro expandido, a subprefeitura da Sé. Claro que todas essas ações acontecendo do jeito que a gente de fato planeja, vai ser um modelo para a gente expandir para São Paulo, para a região metropolitana e para as médias cidades. Esses pequenos fenômenos já existem de cenas abertas de uso em cidades médias, infelizmente. E é preciso criar este modelo de integração para depois replicá-lo em outras prefeituras, em parceria com o Estado. Vale lembrar também que toda essa atuação tem como objetivo, como você bem disse, estender a mão para aquelas pessoas que têm essa doença, que estão em estado de vulnerabilidade, mas também devolver o centro da cidade para o comerciante, para o turismo, para o cidadão comum.
O nosso ouvinte Bartolomeu pergunta, e se o dependente não quiser ajuda, o que será feito? Como vai funcionar essa questão da internação compulsória? Olha, primeiro, é Bartolomeu, né? Olha, Bartolomeu, nós temos um grande espaço para trabalhar naqueles que se colocam prontos para terem uma nova vida. É neles o nosso principal foco inicial, né? Tem uma teoria chamada Pareto, né? Com 20% de esforço você resolve 80% dos problemas. Depois é 80% de esforço para resolver 20% dos problemas. Então nós precisamos dar o primeiro passo e ele obviamente vai ser voltado àquelas pessoas que têm esse desejo de sair daquela situação, ainda que muito difícil, né? Nós estamos falando de uma doença, né? Então é neles que nós vamos focar. A internação compulsória é uma das alternativas, normalmente utilizada em última instância. Ela precisa passar pela Defensoria Pública, Ministério Público, Justiça. É algo bastante complexo. Vai poder ser utilizado, mas no momento adequado para um caso específico e adequado. A gente está conversando aqui no Nova Manhã com o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute. Vice-governador, outros assuntos aqui referentes ao estado de São Paulo, como é que o estado de São Paulo tem se articulado? A gente teve no ano passado aquela redução do ICMS, do preço dos combustíveis. Isso representou para todos os estados uma queda na arrecadação. Como é que São Paulo tem se articulado? São Paulo defende uma volta de um outro patamar do ICMS para combustíveis, comunicações e tem um outro quesito também que entrou. Mauro, Energia. Mauro, é parcial, porque na verdade essa queda acabou sendo compensada pelo governo federal. Existiu uma ação na justiça, o estado de São Paulo, por exemplo, teve esta compensação. A arrecadação direta de fato diminuiu, mas o recurso acabou chegando pela compensação do governo federal. Hoje já existem conversas dos governadores para que se mantenha essa compensação feita pelo governo federal em relação à redução das alíquotas. Então, há também uma decisão judicial que precisa acontecer. Hoje existe uma liminar ou uma decisão ainda provisória que faz com que essa compensação exista. Então, nosso governador Tarcísio já esteve com o presidente Lula falando sobre esse tema, entre outros, como, por exemplo, também a privatização do Porto de Santos, a questão de investimentos em mobilidade, no trem intercidades, primeira etapa ligando São Paulo a Campinas. Sobre esses assuntos que eu gostaria de me aprofundar agora. O senhor preside o Conselho de Desestatização, certo? Queria saber, além do Porto de Santos, a Sabesp deve ser uma prioridade e que outras empresas o governo tem intenção de privatizar? Olha, a prioridade agora é a EMAI, não a Sabesp, né? A EMAI é uma empresa geradora de energia e deve ser a primeira empresa a ser privatizada. Em relação a concessões, PPPs, existem outras. Agora em março, por exemplo, nós temos o Rodoanel Norte, também uma obra de 30 anos, né, que não acaba nunca e que nós temos a missão e a obrigação de concluir. E agora a nova concessão do Rodoanel Norte, que deve acontecer no mês de março, e a gente tem prospectado a possibilidade do mercado participar e a gente vê a cada dia essa possibilidade aumentando. O nosso governador Tarcísio foi a Davos justamente buscar investidores, não só para esse projeto, mas como outros projetos. A EMAI, então, seria a primeira empresa. Ela tem algumas usinas geradoras de energia e obrigações por conta de tê-las, né? De limpeza, de rio, enfim. Então, esta que deve ser o primeiro, vamos dizer, do ponto de vista da privatização, a primeira caminho. Depois nós temos as concessões das travessias de balsa, né, no litoral norte, litoral sul também, que devem seguir logo na sequência. A contratação de um estudo para a privatização da Sabesp. É o estudo que deve apontar caminhos e se é possível ou não, se é viável ou não essa privatização. E por que se é viável ou não? Porque o governador pontuou duas questões que ele não abre mão em relação a uma possível e futura privatização da Sabesp. A primeira é a antecipação da universalização. O que quer dizer isso? A Sabesp, como vocês sabem bem, tem muitos municípios onde ela tem um serviço de excelência. Por exemplo, você está aqui, São José dos Campos, 99% do esgoto tratado, 99% da água coletada, tratada, sem problema algum. Mas se você for para o litoral, você já tem um grave problema de tratamento de esgoto. Se você for ali em Indaiatuba, em Salto, falta água. Então, segurança hídrica falha ali pertinho, inclusive, do próprio rio. Então, a gente tem cidades que ela ainda não conseguiu oferecer a universalização. Ou seja, que todas as cidades possam ter esgoto e água 100% tratado. O que nós queremos é antecipar a universalização. Ela está prevista no marco legal para 2032, nós queremos antecipar para 2028.
Então, uma possível e futura privatização tem que levar isso em consideração. Mas Segundo, isso já por conta da empresa que vai assumir a Sabesp? o estudo tem que ser uma empresa futura para assumir, tem que antecipar Entendi. para 2028, ou seja, o nível de investimento tem que ser alto para que consiga cumprir esse cronograma de antecipação. E o segundo ponto é a redução da tarifa. Também isso tem que ser possível se a tarifa for menor para o cidadão. Esses são 2 pontos que o governador exige que estejam contemplados no estudo, porque ele atendendo esses 2 pontos é que é possível dar os próximos passos. Sem atender esses 2 pontos, não será viável qualquer ação em relação à privatização da Sabesp. Fora isso, lembrando, ela ainda tem os contratos com os municípios, não é algo tão simples assim. Ele tem que ser feito também com muita tranquilidade, envolve a Prefeitura de São Paulo, que aliás tem um projeto em parceria com o Estado, que é a despoluição do Pinheiros. Tem uma participação grande, apesar de pouco divulgada, da Prefeitura. O prefeito Ricardo, nos 13% do faturamento da Sabesp no município, tem que ser investido em obras no município. E parte daquele dinheiro investido vem desses 13%. Felizmente, no passado, o governo nunca quis reconhecer como sendo também uma obra do município. A gente faz questão aqui de deixar claro que também nessa iniciativa que tem feito a diferença ali nas margens do Rio Pinheiros, tem ido muito bem e continua esse projeto, tem feito a diferença, é uma iniciativa do Estado e também da Prefeitura de São Paulo. E em relação ao trem, a criação do trem Intercidades? Vai sair, o trem Intercidades de Campinas, o projeto está pronto, nós estamos atualizando os dados do projeto do trem Intercidades de Campinas. Depois nós temos o trem Intercidades de Sorocaba e de São José dos Campos. Nós vamos fazer projetos, né? E no estado de São Paulo, em geral, né? Pelo tamanho do estado, você tem projetos de gestão, mas muito mais projetos de estado, né? Projetos que não são de uma administração pública. E isso o Tarcísio conhece muito bem. Eu lembro que uma das críticas, quando ele era ministro, é que ele estava entregando obras que tinham começado em gestões anteriores, mas assim mesmo. Nós vamos entregar muitas obras também que começaram em gestões anteriores e vamos iniciar obras ou projetos que possam ser feitas em futuras gestões. A gente sabe que o estado de São Paulo, com o tamanho que ele tem, com o volume de investimentos necessário para grandes obras de mobilidade, como o metrô, elas são obras que passam por 2, 3 gestões. Mas tem que ser feita com celeridade, não pode ficar parada. Como a gente vê algumas obras, como o Rodoanel ou a linha 17, né, do monotrilho. Agora, o de Campinas sai quando? O de Campinas, este ano, será publicado o edital já do trem Intercidades de Campinas. Mas a previsão é que ele esteja pronto, que a obra seja concluída? É possível estimar? Olha, eles estão terminando o prazo de obra necessária, mas deve ser entre 3 e 5 anos o prazo de obra do trem Intercidades de Campinas. 3 e 5 anos, então lá para 2028, mais ou o menos. estudo vai ser apresentado, inclusive, para o Comitê de Desestatização ao longo do próximo mês, do mês de março, e ali sim, tanto o investimento detalhado vai ser colocado, como a possível data de entrega após, claro, uma licitação. Agora, por falar em trem, vice-governador, a questão da via mobilidade. A gente noticia todos os dias praticamente problemas. O Ministério Público está em cima, inclusive já pediu que o contrato seja encerrado pelo governo do estado diante do enorme número de falhas e um desserviço mesmo que a população vivencia todos os dias nos trens, principalmente das linhas 8 e 9. Como que o governo está acompanhando isso? E que soluções que a gente pode ter? Só contar para o nosso ouvinte que não é de São Paulo. A Via Mobilidade é a empresa que assumiu 2 linhas de trens urbanos aqui em São Paulo, é uma empresa privada. Os trens eram da administração estadual, da CPTM, e essa empresa assumiu, tem 1 ano e só dá problema, né, vice-governador? O que pode ser feito? Sem dúvida. A primeira imagem que a gente vê quando a gente faz uma concessão, né, é que os serviços têm que melhorar e não piorar. E nós estamos corretos ao exigir isso, né? E, infelizmente, não é o que aconteceu na prática em relação à linha 8 e 9. Claro que eles têm os argumentos deles. O governador pessoalmente se reuniu com os dirigentes do consórcio que opera a linha 8 e 9, exigiu o cumprimento do contrato. Nós estamos acompanhando agora, né, para que em pouco tempo a gente tenha o cumprimento do contrato e faça a diferença. É muito simples também dizer, olha, cancela o contrato e começa tudo de novo. É uma solução simplista para uma situação muito mais complexa. Mas ela é boa para a gente também entender que concessões, privatizações ou PPPs não são soluções também mágicas. Elas têm que ter um bom contrato, uma boa modelagem. Eu lembro, Mauro deve lembrar também, quando o governo Lula, lá atrás,
fez concessões de 6 rodovias que nós teríamos um pedágio, um valor mais barato do mundo, né? Nenhuma foi entregue, né? Uma modelagem errada. Nós temos agora com a questão do Galeão, né? Tem uma questão do próprio Viracopos, né? Uma devolução. Então, tudo tem que ser muito bem modelado. E a gente tem uma equipe hoje, o Benini, que é o nosso secretário de Investimentos em Parceria, a Natália e o próprio governador Tarcísio, que inclusive foram responsáveis por fazerem a concessão da Dutra ano passado, a maior concessão do mundo de uma rodovia, sabem fazer, sabem como fazer, pode ter certeza que também nós vamos acompanhar as linhas 8 e 9. Se eu voltar daqui a um ano, eu tenho certeza que essa não vai ser mais um questionamento. Tomara. Essa situação vai estar resolvida. Tomara. Já está convidado, inclusive, para voltar. Então, vou voltar antes de um ano, vai. Tá bom. Eu queria só passar rapidamente a pergunta da Cristiane, não sei se o senhor teria essa resposta, mas ela pergunta se os funcionários do Estado de São Paulo terão dissídio em 2023. Estamos há 11 anos com salários congelados. Olha, eu não sei dar essa resposta para ela, existe um impacto financeiro da Folha, né? Então eu não sei responder, mas posso checar e depois dar um retorno, tiver o contato dela, passar alguma informação a respeito disso. Tá bom. O senhor falou, né, da gente ir conversando ao longo do tempo. No final de 4 anos de administração, qual seria o principal legado que essa administração gostaria de deixar? Olha, eu acho que desde o começo do mandato a gente já percebe que o nosso governador Tarcísio, apesar de muita gente o associar a obras de infraestrutura, a concreto, a asfalto, né, mostrou a sensibilidade social. Nós tivemos recentemente a aprovação do projeto em relação ao canabidiol, que era muito questionado se haveria, por questões ideológicas, se ele iria aprovar ou não. E, de fato, ele tem muito claro para ele que a missão é cuidar das pessoas e deixar as questões partidárias, ideológicas de lado. Aponta isso. Depois, logo em sequência, a questão da lei de bares e restaurantes, a questão do cuidado da mulher. Agora, acaba de aprovar a compensação, o pagamento de ambiental para as comunidades indígenas, de preservação. Isso já existia, né, para o setor agrícola, né, a compensação ambiental, o pagamento para compensação ambiental. Então são algumas ações que eu acho que já marcam esse início da gestão do Tarcísio. Ao longo dos 4 anos, esse governo, não tenho dúvida, vai ter ali claramente essa sensibilidade social destacada, além da capacidade de execução e um governo voltado para o mercado. Um governo que vai buscar investimento em infraestrutura, geração de emprego, se aproximando da iniciativa privada e do mercado. Acho que essas serão, ao longo dos 4 anos, algumas marcas fortes do governo Tarcísio. De cuidar de pessoas, a gente já está quase no finalzinho aqui. O próprio Tarcísio, durante a campanha, falou aqui pra gente, falou em outros veículos, disse que a prioridade desse começo de governo é cuidar das pessoas que estão morando na rua. Aqui em São Paulo, a cidade mais rica do país, a gente tem aí 40 mil, mais ou menos, pessoas morando na rua. É possível agir a curto prazo e resolver esse problema? Olha, essa é a segunda, né, a segundo pedaço do nosso projeto da região central. O morador em situação de rua. Existe o programa de aluguel social, outros programas. A nossa intenção com o aluguel social é oferecendo para aquelas pessoas que já estão nos equipamentos públicos, aí eu falo CIATs, os CTAs, que são os abrigos, os CIATs, os próprios hotéis sociais, é justamente liberar espaços, ou seja, essa pessoa que já passou por essa jornada, acaba ocupando um imóvel, libera o espaço para uma outra pessoa que está em situação de rua, começar a sua jornada dentro dos equipamentos públicos do município e, eventualmente, depois também no aluguel social. São 10 mil aluguéis sociais entre Estado e Prefeitura, com o objetivo que vai ao encontro disso. É uma situação muito delicada, Mauro, que a gente tem que dizer, porque nesta área, quanto mais projetos que você anuncia, mais gente vem do Brasil inteiro para poder se beneficiar, de repente, de um programa como esse. Então nós temos que tomar muito cuidado em como fazer. Então essa é a situação de hoje entre Prefeitura e Estado, por isso que nós começamos pela questão dos aluguéis sociais para quem já está dentro dos equipamentos públicos. E depois, um segundo passo, nós vamos avançando nisso. O prefeito está comprometido com isso, sabe que é um problema, e o governador também resolveu ajudar nesse sentido a cidade de São Paulo. Muito bem, Felício Ramute, que é vice-governador do estado de São Paulo, ao vivo aqui no estúdio, detalhando principalmente os planos, as ações que estão sendo feitas na região central de São Paulo, em parceria com a prefeitura, para tentar, de uma vez por todas, a gente acabar e ajudar as pessoas que hoje vivem na chamada Cracolândia. E agradeço demais a sua participação, vice-governador. Volte mais vezes aqui ao estúdio da Nova Brasil. Eu que agradeço, Michele, Mauro, a todos que estão nos acompanhando, um prazer.
Sempre que puder, vou estar aqui para ir atualizando as informações em relação ao trabalho da região central e de todo o estado de São Paulo. Muito obrigado. Com o convite está feito. Muito obrigado. Obrigado por hoje. São 7h59. A gente também te agradece muito, você que nos acompanhou nessa edição do Nova Manhã. Agora você fica com o noticiário da sua cidade, da sua região. Eu e a Michelle voltamos amanhã a partir das 6 da matina. Tenha uma ótima quinta-feira. Valeu, pessoal. Obrigada. Beijo.